como criar planilha com licença expirada no Excel. Então, na aula de hoje eu vou estar lhe ensinando como criar uma planilha que se expira conforme a quantidade de vezes que eu predeterminar que ela pode ser aberta. Então, observe, eu tenho um arquivo aqui, onde eu vou estar abrindo o mesmo. Observe, vou dar um duplo clique sobre ele e vamos aguardar aí que o mesmo seja aberto. Bom, ao abrir o arquivo, observe que eu vou ser já avisado, a licença de uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes. Ou seja, eu só posso abrir este arquivo por 3 vezes. Então eu vou dar aqui um OK. Já é me informado aqui, ó. Ainda você poderá utilizar esse arquivo por mais 2 vezes. E ao dar um OK, agora eu posso estar trabalhando no meu arquivo normalmente. Ao fechar o arquivo, observe, ó. Bom, se eu tentar novamente abrir o mesmo arquivo, estou abrindo aqui o mesmo arquivo, observe. A licença do uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes. E ao me informar aqui, observe que eu já há uma informação. Você ainda poderá utilizar esse arquivo por mais uma vez. Ou seja, essa já é a segunda vez que eu estou utilizando o mesmo arquivo. A dar um OK, eu posso voltar a utilizar o arquivo normalmente. No entanto, quando eu abrir pela terceira vez, observe. A licença de uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes. Essa será a última vez que você poderá utilizar este arquivo. Bom, ao fechar essa mensagem, eu continuo trabalhando no arquivo e ao tentar abrir pela uma quarta vez, observe, ó. A licença do uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes e a planilha expirou, ou seja, predeterminamos aqui que esse arquivo pode ser aberto apenas por 3 vezes. Essa quantidade de vezes é você que vai determinar que o arquivo seja aberto. Ao dar um OK, observe, ó, o arquivo já fecha automaticamente. Então é isso que eu vou estar lhe ensinando na aula de hoje, a criar uma planilha que se inspira a sua licença. Então já peço a você que deixe aquele gostei para eu entender que você gosta desse conteúdo e possa utilizar o campo de comentários. Eu quero muito a sua opinião. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Então, para não perder nenhuma aula gratuita, se ainda não for inscrito, se inscreva agora, clicando nesse botãozinho vermelho. Já é inscrito? O meu muito obrigado. E agora vamos aprender passo a passo como criar um arquivo que se expira no Excel. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui será o quê? Bom, nessa minha primeira a minha planilha 1, eu vou estar armazenando a quantidade de vezes que eu quero fazer o controle que foi aberto o arquivo. Então, nessa primeira célula, na célula 1, vai autossomar aqui a quantidade de vezes que foi aberto o arquivo. E aqui na minha célula C1, eu vou colocar a quantidade de vezes que esse arquivo pode ser aberto. Então, eu vou predeterminar que esse meu arquivo pode ser aberto apenas por 3 vezes. Se você tiver uma quantidade a mais ou a menos, você informa nessa célula aqui, ó, na célula C1. Bom, o que é que eu vou estar fazendo agora? Eu vou clicar aqui nesse meu mais para adicionar uma segunda plan. Por quê? Porque essa plan aqui, ela vai estar oculta. No entanto, eu não vou ocultar dessa forma aqui, ó. Observe, ó. Se eu clicar com o botão direito sobre ela, eu tenho aqui a opção ocultar. Bom, se eu fizer dessa forma, um usuário leigo pode simplesmente vir aqui, clicar com o botão direito sobre ela e observe que me aparece aqui a opção exibir. Ou seja, eu só consigo exibir algo que está oculto. Então, se o Excel está me sugerindo a exibir, é porque eu tenho uma plan oculta. Então, se eu vir aqui, observe, ó, vou clicar sobre ela, clicar em exibir e der um OK, eu vou conseguir exibir a plan. Então, muito provável, a pessoa vai poder vir aqui e alterar o nosso controle. Então, para evitar isso, a gente vai utilizar uma outra propriedade que vai permitir que eu possa ocultar de forma muito oculta. Então, fica comigo até o final que a gente vai aprender algo bem interessante nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Então, recapitulando, aqui eu vou informar a quantidade de vezes que eu quero que esse arquivo possa ser aberto. E aqui na minha célula 1 vai trazer sempre a quantidade de vezes que foi aberto o arquivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Bom, primeira coisa, vou aqui na minha guia Desenvolvedor, Visual Basic. Bom, para que eu possa estar acessando o meu Project Explorer, eu posso tanto pressionar a tecla Ctrl mais R.
eu estou exibindo o meu Project Explorer. Se preferir, você pode clicar aqui na guia exibir e daqui o Project Explorer. E vejamos o atalho que eu utilizei aqui, ó, Ctrl mais R. Bom, aonde é que eu vou estar trabalhando agora? Eu vou trabalhar aqui com essa pasta de trabalho, ou seja, a minha coleção, ó. Então eu vou dar um duplo clique sobre ela, observe que ela está em branco, e eu vou vir aqui nessa minha setinha e vou mudar para o Workbook, ou seja, o livro. E o Open, ou seja, eu estou abrindo quem? O livro. Então essa macro que eu vou estar criando aqui será executada toda vida que este arquivo for aberto. Então o que é que eu vou fazer aqui? Observe, ó, vou fechar aqui essa janela do meu project e agora vai começar a nossa programação. Observe, ó, primeira coisa, para que eu não fique vendo eu saindo de uma plan e acessando uma outra plan e depois voltando a uma plan posterior, para evitar tudo isso, eu vou simplesmente utilizar o meu application.screenUpdate igual a false, ou seja, eu estou aqui desabilitando aquela atualização de tela, ou seja, eu estou desabilitando de ver aquele passo a passo da minha macro sendo executada. Para que eu possa, no final do meu código, ver apenas o resultado do que tudo que foi feito, basta eu copiar esse comando, vou dar um Ctrl C sobre ele, dar aqui um Ctrl V e alterar aqui de false para true, ou seja, eu vou querer visualizar tudo que foi feito, o final de tudo que foi feito, beleza? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer agora? Observe, ó. Primeira coisa, lembra que quando eu abro o arquivo, o meu usuário ele é recepcionado por um MSG Box, ou seja, por uma mensagem informando a quantidade de vezes que foi autorizado a ele a utilizar este arquivo. Então observe, ó, vou colocar aqui o meu MSG Box. Entre aspas duplas, eu vou utilizar agora o nosso prompt, ou seja, o corpo da nossa mensagem. E o corpo da minha mensagem será o seguinte, ó, a licença de uso desse arquivo foi liberado a você por 3 vezes. Lembrando que aqui no nosso canal eu tenho um vídeo ensinando como controlar a licença por 1 mês, 3 meses, ou seja, pela data. Ou seja, que nesse vídeo específico a gente está aprendendo a controlar quantas vezes o arquivo pode ser aberto. Mas na descrição desse vídeo eu vou tentar deixar o link onde eu lhe ensino como controlar pela quantidade de meses. Ou seja, a você que gosta de criar aquela planilha trial, ou seja, de 15 dias que a pessoa pode estar utilizando, você também vai poder aprender aqui no nosso canal Programador Excel VBA como fazer a mesma. Então observe, ó, vou fechar aqui a minha mensagem, aspas duplas, fechei a minha mensagem e para deixá-la mais intuitiva, vou colocar o vírgula, VB, vou utilizar aqui o símbolo de informação e vou colocar no título da minha mensagem o nome do nosso canal, ó, Programador Excel VBA. Bom, feito isso, o que eu vou estar fazendo? Ó? Bom, para que você possa visualizar todo o código em tela que eu fiz, observe que há um aspas aqui entre a minha vírgula e o meu V, tem um espaçamento. Por que eu estou enfatizando isso? Porque para que eu possa quebrar uma linha no VBA, eu tenho que dar um espaçamento e um underline. Então já tenho o espaçamento, vou colocar aqui o meu underline e vou dar um Enter. Ó. Observe aí que eu quebrei a linha de comando, beleza? Bom, continuando, o que é que eu vou estar fazendo? Observe, ó, muita atenção agora. Ó. Essa mensagem é aquela mensagem que vai ser me emitida quando eu abrir o arquivo. Então, observe, eu posso executar essa macro bastando eu clicar nesse executar aqui, ó, nesse símbolo verde, ó. Vou clicar sobre ele, ó. Observe, ó, a licença de uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes. Então, essa é a mensagem principal que será aberta, será me emitida quando eu abrir o arquivo. Vou dar aqui um OK. Por enquanto ele não faz nada além disso, beleza? Então agora sim a gente vai poder acessar o nosso arquivo. Observe, ó. Vou utilizar aquela nossa estrutura with, que quer dizer com, e lembre-se, toda vida que eu utilizar a estrutura with, o objeto que eu colocar acompanhado dela, eu vou conseguir acessar suas propriedades. Então eu vou informar aqui, ó, o meu codename, ó, planilha 1. Quem é esse codename, ó? Não é esse nome aqui, ó. Perfeito? Esse nome aqui é o nome superficial, aquele nome que qualquer pessoa pode estar alterando. Eu estou trabalhando com o codename dessa planilha aqui. Bom, então só para que você saiba, ó, exibir meu Project Explorer. Então, o nome que eu estou utilizando aqui, junto da minha estrutura with, esse planilha 1, é esse nome aqui, ó, fora do meu parênteses. E aquele nome que aparece superficialmente, onde qualquer pessoa pode estar alterando, é esse nome entre parênteses, ó. Perfeito?
Então, entendido isso, você sabe perfeitamente que se eu estou utilizando a structure with, o que é que eu ganho com isso? Bom, se eu colocar um ponto, eu já vou acessar as propriedades do objeto que está acompanhado da structure with. Ou seja, eu estou acessando as propriedades da minha planilha 1. Então, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo? Observe, ó. Bom, eu vou colocar aqui, ó, ponto visible. E observe, ó, ao colocar o visible igual, eu tenho três propriedades aqui, ó. A oculta, ou seja, essa é a primeira propriedade. Essa primeira propriedade aqui é aquela propriedade que quando eu clico o botão direito sobre a minha guia, eu consigo ocultar a mesma, ou seja, não vai me servir, porque qualquer pessoa leiga pode ir lá e reexibir a guia. Já essa última propriedade aqui é a propriedade que vai permitir fazer com que eu visualize a guia, ou seja, eu torne ela visível. E essa última propriedade que eu deixei por final é a propriedade, ó, very hidden, ou seja, muito oculta. E é exatamente isso que eu preciso. Eu preciso deixar essa plan muito oculta. E o que seria isso? Se eu clicar com o botão direito sobre a minha planilha 2 e a minha planilha 1 estiver muito oculta, eu não vai me aparecer aquela opção de reexibir. Isso daí eu vou mostrar para você mais para frente, beleza? Então essa é a propriedade que eu vou estar utilizando, ó, XL, Sheets, Very Hidden, ou seja, muito oculta. Então observe, ó, vou apagar o sinal de igual, vou estar aqui novamente só para que ele me auxilie, ó, Very Hidden, ou seja, muito oculta. E aí o que eu vou estar fazendo, ó? Bom, um detalhe interessante, ó, peço aqui desculpas, eu vou utilizar o Very Hidden no final do código. Por quê? Porque a priori eu já vou inicializar com a minha sheets muito oculta, ou seja, eu não preciso deixar ela muito oculta, sendo que ela já vai inicializar muito oculta, beleza? Então deixa eu só apagar aqui, igual a visible, ou seja, ela vai se tornar visível. Para quê? Para que eu possa acessar ela e armazenar dados na mesma, beleza? Então observe, ó, vou deixar ela aqui visible. Nesse momento ela está visível, então você não vai perceber diferença alguma, beleza? E aí o que eu vou estar fazendo, ó? Detalhe, vamos fazer aqui o passo a passo para que fique mais fácil, ó. Observe, ó, eu vou colocar aqui o meu end with para que você possa entender o que é que o nosso código já está fazendo, ó. Então observe, ó, como é que eu acesso as propriedades da minha planilha, ó? Basta selecionar a mesma e pressionar a tecla F4, ó. Bom, observe que eu estou acessando as propriedades da minha planilha 1. E tá aqui a propriedade que eu vou estar manipulando, ó, a propriedade visible. Nesse momento ela está visível, ou seja, está visível, exatamente como está aqui, ó. Essa é a mesma propriedade que eu estou manipulando nesse momento. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar de visible para, observe, ó. Se eu colocar aqui, ó, sheets hidden, ou seja, oculta, observe o que vai acontecer, ó. Se eu for lá no Excel, observe que eu troquei de visible para oculta, ou seja, eu estou ocultando a mesma. Deu esse errozinho aqui, por quê? Porque ele já pulou para a plan 2, beleza? Então não estou mais acessando a propriedade da planilha 1, ó, e sim a planilha 2. Se eu for lá na minha planilha 1, observe que ela está oculta. No entanto, se eu clicar com o botão direito sobre essa planilha 2, observe que me aparece aqui a opção reexibir. E eu vou conseguir reexibir a mesma, ó. No entanto, observe, ó, se eu vim aqui na minha planilha, vamos selecionar aqui a planilha 1, observe que eu estou na planilha 1, e trocar aqui, ó, de visible para muito oculto, que é essa terceira opção. Se eu for lá na minha planilha, observe que ela já está oculta, e se eu clicar com o botão direito sobre ela, observe que aparece aqui, ó, tem o nome reexibir. No entanto, eu não consigo selecionar o mesmo, ou seja, eu não consigo tornar novamente a planilha visível, exatamente como eu havia dito a você, ó, ela está muito oculta, beleza? Se eu executar o meu comando agora, só repare, ó, ao executar o meu comando agora, observe que ela vai tornar a minha planilha visível, ó. Cliquei. A licença de uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes. Observe que a minha planilha não foi tornada visível. No entanto, quando eu der um OK, observe que ela ficou visível. Por que eu vou precisar disso? Porque para que eu possa acessar a mesma, lançar informações na mesma, ela não pode estar oculta, beleza? E nem muito oculta. Então, primeiramente, eu tenho que torná-la visível, lançar as informações que eu queira na mesma e depois retornar para que ela fique muito oculta. A intenção é essa, a lógica é essa que eu vou estar utilizando, beleza? Então, eu vou dar aqui um Enter
eu vou continuar manipulando aqui as propriedades da mesma. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui também a propriedade Activate para estar garantindo que eu vou estar ativando, acessando a plan realmente correta. Para quê? Para que eu possa lançar as informações pertinentes à plan realmente que eu desejo. Então, eu vou utilizar aqui a propriedade Activate. E o que eu estou fazendo? Ponto range, ou seja, o meu intervalo. E aqui eu posso tanto informar margem do intervalo, como eu posso formar um intervalo único. E é exatamente isso que eu vou estar fazendo. Eu vou lançar as informações lá na minha célula A1. Observe, na minha célula A1, fecho aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto cells. E o que é que eu vou armazenar nela? O que tiver pós meu sinal de igualdade. E o que é que eu vou estar armazenando nela? Observe que para que eu faça uma soma aqui no VBA, eu utilizo a nossa função de conversão a CDBL. CDBL, abro o meu parênteses e eu vou somar quem? Eu vou somar o meu próprio range a 1.cells. Ou seja, eu vou somar ela própria mais um valor e devolver para a própria célula. Então, observe, fecho o meu parênteses. E aí, o que eu vou estar fazendo? Mais um. Ou seja, eu estou somando ela própria mais um e devolvendo para a própria célula este valor, beleza? Bom, o que eu vou estar fazendo agora? Lembra que eu havia dito que na minha planilha 1, na minha célula C3, tem o meu contador de quantas vezes esse arquivo pode ser aberto? Obviamente, toda vez que ele for aberto, eu vou subtrair essa quantidade. E como é que eu vou fazer isso? É a mesma lógica. Basicamente, eu vou copiar esse mesmo comando, vou dar um Ctrl+C, vou dar aqui um Ctrl+V, vou alterar aqui de A1 para C1, pois agora eu vou estar manipulando os valores da célula C1, e ao invés de somar, eu vou subtrair. Ou seja, eu estou subtraindo o valor de C1, menos 1, e devolvendo para a própria célula C1 o resultado. Entendido isso, observe o que é que a nossa máquina vai estar fazendo. Eu já vou executar a primeira vez só para que você entenda a lógica. Então, observe, vou clicar aqui no meu executar, observe que nesse momento a minha célula C3 tem o valor 3, ou seja, eu quero que esse arquivo possa ser aberto por 3 vezes. Na minha célula 1, nesse momento ela está vazia, porque esse arquivo, aparentemente, ele não foi aberto nenhuma vez, beleza? Então, eu vou dar um executar, e observe, a licença do uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes, vou dar um OK. E observe aqui que ele já armazenou para mim o valor 1, ou seja, ele já está controlando que esse arquivo foi aberto uma vez e ainda pode ser aberto por mais 2 vezes. Entendeu a lógica? Então, essa é a lógica que eu vou estar utilizando. Então, deixa eu colocar novamente o nosso valor 3, já que eu vou partir do teste que ele pode ser aberto por 3 vezes, e vamos voltar aqui o raciocínio. Bom, entendido isso, agora o que é que eu preciso? Eu preciso fazer algumas verificações. Para quê? Para fazer aquelas emissões de mensagens ao meu usuário. O arquivo ainda pode ser aberto por mais vezes, o arquivo se expirou. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou fazer agora comparações. Eu vou comparar valores. Então, observe, vou utilizar aqui a estrutura if, que quer dizer se o quê? Se o meu ponto range, abro o meu parênteses, entre aspas duplas, a minha célula C1, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se o conteúdo que está na minha célula C1, meu valor, deixa eu trocar aqui o validate pelo value, ou seja, se o valor que está na minha célula C1, se ele for menor, observe, se ele for menor do que 0, então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha planilha já se expirou, beleza? Então, se o valor que estiver na minha célula C1, que nesse momento é 3, se ele for menor que 0, isso quer dizer que o meu usuário já abriu o meu arquivo por mais do que 3 vezes, ou seja, o arquivo já se expirou. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou emitir um MSG Box a ele. MSG Box, entre aspas duplas, eu vou informar, planilha expirou. E fecho aspas duplas. E para deixar essa mensagem bem mais intuitiva, vírgula, VB. Vou utilizar aqui o símbolo de crítica, ou seja, aquele símbolo de erro. Vírgula novamente. E entre aspas duplas, eu vou colocar aqui no título da minha mensagem o nome do nosso canal. Aqui você colocar a mensagem que você bem entendeu. Programador, Excel, VBA. Fecho aspas duplas. Bom, entendido isso, observe. Bom, para que o meu arquivo salve essa alteração automaticamente, o que eu vou fazer? Para garantir isso, eu vou utilizar o nosso comando active work, o nosso workbook
ponto quê? Ponto save. Ou seja, eu vou estar salvando este arquivo. Ah, e um detalhe interessante, ó. Lembra que quando o meu arquivo se expira, automaticamente ele já se fecha. Ou seja, nem aparece aquela opção se o usuário deseja salvar as alterações ou não. Por quê? Porque aqui eu já estou salvando o arquivo, ó. E automaticamente ele já fecha a aplicação, beleza? Se você tiver outras planilhas de Excel abertas juntamente com esse, possivelmente elas serão fechadas. Então eu vou utilizar o que aqui, ó? O nosso workbook.application.kit. Ou seja, eu estou fechando esta aplicação, ó. Bom, e para garantir que o meu código não vai executar nada além disso, porque se ele já entrou dentro dessa condição, isso quer dizer que o meu arquivo se expirou, ou seja, ele não precisa fazer novas verificações. Então, para que ele possa garantir isso, eu vou utilizar o nosso exit sub. Lembrando que o exit sub faz com que tudo que estiver abaixo dele seja ignorado, ou seja, não vai executar mais nada que estiver abaixo do exit sub. O nosso end if para fechar essa estrutura if. Então, esse end if aqui fecha a estrutura if. E o nosso exit sub faz com que ignore tudo que estiver abaixo dele. Bom, mas aí vamos imaginar que esse arquivo, como é o caso agora, ele ainda não atingiu as 3 vezes que foi aberto o arquivo. Ou seja, eu vou emitir uma outra mensagem ao meu usuário. Você ainda pode utilizar o arquivo por mais uma vez, por mais 2 vezes, ou até mesmo informar ao usuário que essa é a última vez que ele vai poder utilizar o arquivo. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Então, abaixo desse end if é onde vou criar minha segunda estrutura if. Observe, ó. Se o quê? Se .range, observe que eu estou conseguindo utilizar as propriedades da minha planilha 1, tudo por causa que eu estou utilizando a estrutura which, ó. E observe que tudo que eu estou fazendo está acima do meu end which, beleza? Então, enquanto eu estiver entre o which e o end which, toda vez que eu colocar um ponto, eu estou acessando as propriedades de quem? Da nossa planilha 1. Bom, e aí o que eu vou fazer, ó? .range, abro meu parênteses, entre aspas duplas, eu vou informar novamente a minha célula C1. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E eu vou fazer agora uma outra verificação, ó. .value. Deixa eu fazer aqui o ajuste necessário. .value. E o que eu vou estar verificando, ó? Eu vou estar verificando se por acaso o valor que está na minha célula, se ele é maior que 0. Porque se ele for maior que 0, isso quer dizer o quê? Que eu ainda posso abrir esse arquivo por mais vezes. Então, se ele for maior que 0, então o que eu estou fazendo? Eu vou emitir uma outra mensagem ao meu usuário em message box. Eu vou colocar a seguinte mensagem, ó. Você ainda poderá utilizar o arquivo, você ainda poderá utilizar o arquivo, você ainda poderá utilizar o arquivo por... E um detalhe interessante, ó, por fecho, vou dar um espaçamento para não aglutinar a minha mensagem, o conteúdo que eu vou estar aglutinando, e eu vou colocar o símbolo de concatenação, porque eu vou estar concatenando com um determinado valor. Bom, e aí como é que eu vou conseguir trazer para dentro dessa mensagem o texto que estiver nessa célula aqui, ó, na minha célula C1. Então, para que eu possa fazer isso, tem N formas de se fazer, e uma delas será como? Eu vou colocar aqui a minha chave, observe, ó. Vou colocar aqui a minha chave, ou o meu ricochete, como preferir. Vou informar aqui a minha célula C1 e fecho o mesmo. Observe, ó. Bom, ao fazer isso, possivelmente eu vou conseguir capturar o valor que está nessa célula aqui, ó, na minha célula C1. E aí eu vou, obviamente, ao fazer isso, eu vou novamente concatenar com o texto que eu quero, ó. Então, para que eu possa quebrar a linha de comando VBA, você já sabe, eu vou dar um espaçamento, vou dar um underline e vou dar um enter, só para quê? Para que você possa visualizar na tela todo o código que eu vou estar utilizando, ó. Então aqui vai aparecer para o meu usuário, ó, você ainda poderá utilizar o arquivo por, digamos que lá na célula C1 tem 2, ou seja, você ainda poderá utilizar o arquivo por 2 vezes. Perfeito? Então vamos colocar aqui, ó, por, vai aparecer aqui o número, e aqui eu vou colocar o texto que eu quero, ó. Então, vou colocar aqui entre aspas duplas, eu vou continuar concatenando com o texto que eu quero, ó, por 2 vezes este arquivo.
fecho aspas duplas, beleza? Eu vou colocar aqui entre parênteses o exes, beleza? Porque vai que o arquivo já foi utilizado, já foi aberto por uma vez, falta só uma vez, ou seja, ficaria meio que redundante, beleza? Então, entendido isso, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, VB, information, ou seja, eu vou utilizar o símbolo de informação e vou colocar aqui o título da minha mensagem, ó, programador Excel VBA e fecho aspas duplas. Bom, detalhe, essa mensagem que eu estou criando será se o usuário ainda falta duas vezes ser aberto o arquivo, se falta ser uma vez. Digamos que ele abriu pela terceira vez, ou seja, eu quero que emita uma outra mensagem a ele. Então eu vou entrar aqui no meu else. E aí, que mensagem será emitida a ele? Ó? MSG Box. E o que eu vou emitir a ele? Ó? Essa será a última vez, observe, ó, essa será a última vez que você poderá utilizar esse arquivo. Ó. Que você poderá utilizar este arquivo. Isso daqui só vai aparecer para o meu usuário quando o meu contador lá tiver zero, beleza? Ou seja, quando está zero, ele quer dizer o quê? Que foi a última vez que ele abriu o arquivo. Aliás, foi a terceira vez que ele abriu o arquivo. E para completar, eu vou utilizar aqui novamente o meu VB, o nosso. Na realidade, ao invés de deixa eu ver aqui, vamos mudar aqui só o símbolo de informação. Ó. Eu tenho o VB Information, vou utilizar aqui o VB Exclamation. Vírgula, e aí eu vou colocar o símbolo que eu quero. Ó. O título, novamente eu vou utilizar o título do nosso canal, Programador Excel VBA. Fecho aspas duplas. Bom, para que você possa novamente ver todo o comando na sua tela, vou colocar aqui o nosso underline e vou dar um Enter. Ó. Bom, se eu utilizei aqui a estrutura if, obviamente eu também tenho que colocar o nosso end if. Ó. Bom, entendido isso, lembra lá que eu utilizei aqui esse comando, ó. Eu utilizei aqui o nosso comando XL visível, para quê? Para que o meu arquivo possa ficar visível. E claro, eu vou querer que novamente ele fique oculto. Então, para que ele fique novamente oculto, aqui abaixo do meu end if, vai entrar o meu ponto visível. E agora sim, eu vou utilizar o nosso sheet very hidden, ou seja, muito oculto. Legal? Então, entendido isso, a gente entra aqui dentro da nossa estrutura end with, já fechei aqui a mesma, e fora dela, agora sim, eu vou acessar a nossa outra plan, porque ele vai fazer essas ações na minha planilha 1, e ela vai ficar oculta e eu vou poder trabalhar a parte da minha planilha 2, beleza? Então, observe, ó, vou utilizar aqui o nosso comando active workbook.q.sheets, entre parênteses, entre aspas duplas, eu vou informar o nome da minha plan. Aqui no meu caso, eu estou informando o nome da minha plan e não o meu codename. Ó. Na realidade, vamos fazer o seguinte, vou fazer até um teste. Ó. Aqui, vamos informar o nosso codename. Ó. Planilha 2.q.activate, ou seja, eu estou ativando a minha segunda planilha, que é exatamente essa planilha aqui, ó, beleza? Lembrando que esse nome planilha 2 que eu estou utilizando não é esse nome que você está vendo superficialmente, e sim esse nome aqui, ó, fora do parênteses, ó, planilha 2. Então, eu estou ativando quem? A minha planilha 2. Por quê? Porque como eu vou estar ocultando a minha planilha 1, obviamente eu preciso sair dela e ir para uma outra planilha. Então, por isso eu utilizo aqui o Activate para estar ativando a nossa planilha 2. E por último, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o nosso comando active workbook.save. Observe que nesse arquivo eu utilizo o active workbook.save para salvar fora da estrutura if e dentro da estrutura if quando, no caso, o meu arquivo tenha se expirado, beleza? Porque se eu não fizer isso, você pode até comentar aí, colocar um aspas simples e executar e você mesmo vai perceber que no final da última verificação ele vai ficar querendo, ele vai ficar perguntando para você se você quer salvar o arquivo, e não é isso que eu quero. Eu quero toda a vida que o arquivo seja salvo de forma automática. Então deixa eu tentar aqui mostrar a você o código todo que utilizamos. Observe, ó, um comando de certa forma tem a sua complexidade, no entanto, de forma bem explicada, passo a passo, eu espero que você possa ter entendido. Ainda não concluímos o vídeo, por quê? Porque a gente vai agora fazer os testes
E vamos lá, ó. Observe, ó. Detalhe, se observarmos, eu ainda não salvei o arquivo. Então eu vou clicar no meu disquete para salvar. Como esse arquivo contém macros, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar salvando o arquivo aqui na minha pasta de dezembro. Lembrando que os nossos apoiadores do nosso canal têm acesso aos arquivos que eu construo aqui no nosso canal, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui a data de hoje, 4/12/20. Limitar a abertura do arquivo. Observe que eu vou tentar salvar com formato padrão, ó, pasta trabalho do Excel. Vou clicar no meu salvar. Observe que o Excel vai me alertar que eu não posso salvar um arquivo que contém macros no formato que eu estou utilizando, que é aquele formato padrão, o XLSX. Então, se eu clicar no sim, eu vou vou salvar o arquivo e o que vai acontecer? Eu vou perder tudo que eu fiz. E não é isso que eu quero. Vou clicar aqui no não e eu vou mudar aqui, ó, tipo de pasta trabalho. Eu posso tanto selecionar a pasta trabalho habilitada para macro do Excel, como eu posso estar utilizando a pasta trabalho binária do Excel. Então eu sempre utilizo a binária do Excel. Para quê? Para que ele possa ter suporte a macros e para que ele também possa se comprimir, ou seja, ele ocupe bem menos espaço. Então eu vou clicar aqui no meu salvar. Observe que eu estou como pasta trabalho binária do Excel. Observe. E vou clicar agora no meu salvar. Lembrando que isso aqui a gente só faz a primeira vez, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Observe que eu estou na minha planilha 1 e aqui eu estou na minha planilha 2. Vamos colocar qualquer coisa aqui só para que a gente possa identificar que eu estou na minha planilha 2, ó. Vou clicar aqui no meu inserir. Vou informar aqui um WordArt. E vou colocar aqui, ó, programador Excel VBA. Inscreva-se. Então, se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora para não perder nenhuma aula gratuita como essa em nosso canal. Então vamos lá, vamos fazer o teste. Observe que nesse momento a minha planilha 1 eu deixei aberta propositalmente, não tem problema algum, creio eu, se eu deixar ela aberta. Vou fechar aqui o meu arquivo e vamos abrir o mesmo, beleza? Então deixa eu vir aqui. Então o arquivo que eu estou construindo juntamente com você é esse arquivo aqui, ó, 4/12/20, limitar a abertura do arquivo, sendo gravado no dia 4/12 às 19h16. Então duplo clique no mesmo e vamos aguardar aí o que é que vai ser emitido para a gente, ó. A licença de uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes. Vou dar um OK. Você ainda poderá utilizar o arquivo por 2 vezes. Este arquivo, ó. Vou dar um OK. Ou seja, eu vou poder trabalhar no arquivo normalmente quando eu salvar o mesmo e fechá-lo. Quando eu reabrir o arquivo, o que é que vai acontecer? Observe, ó. Vou fechar o mesmo, vou abrir novamente e vamos aguardar o que é que ele vai me alertar, ó. A licença de uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes. Vou dar um OK. Você ainda poderá utilizar o arquivo por mais uma vez. Por quê? Porque essa é a segunda vez já que eu abro o mesmo arquivo, ó. E vou dar um OK. E aí eu posso continuar trabalhando no arquivo. Vamos abrir por uma terceira vez? Então vamos aguardar aí, ó. A licença de uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes. Se eu der um OK, ele vai me emitir aquela mensagem, ó. Estou utilizando aqui o VB Alert. Essa será a última vez que você poderá utilizar este arquivo. Ou seja, essa é a terceira vez que eu abro o mesmo arquivo. Se eu fechar o arquivo e tentar reabri-lo, o que é que vai acontecer? Já assim, a gente espera que o Excel se feche de forma automática. Mas antes disso, vamos fazer só o seguinte. Lembrando que vou clicar aqui na nossa guia desenvolvedor, Visual Basic. Bom, para que eu possa proteger esse código, porque você pode estar pensando, bom, uma pessoa que tem um conhecimento um pouco a mais, possivelmente pode simplesmente vir aqui no código, apagar o código. Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui para proteger de certa forma? Porque além da forma que eu vou lhe ensinar aqui, infelizmente, ainda não será o suficiente para proteger as pessoas que têm um conhecimento um pouco a mais, beleza? Então vamos lá, vou clicar aqui em exibir, Project Explorer, e o que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó, exibir, o meu Project Explorer já está aberto, eu vou clicar onde, ó? Vou clicar nessa setinha aqui, ó. Então cliquei sobre ela, vou clicar sobre ele, e observe, ó, propriedade do VBA Project. E aqui, ó, eu tenho a guia proteção, então eu vou clicar em proteção, cliquei,
vou bloquear projeto para exibição, ou seja, eu não vou querer que ninguém exiba o projeto e eu vou manter uma senha no mesmo, ou seja, toda vez que esse arquivo agora for aberto, o meu código VBA vai estar protegido, pelo menos protegido daquelas pessoas que não conhecem a linguagem Visual Basic for Application, beleza? Porque tem N formas de tentar quebrar códigos VBA, beleza? Então eu vou colocar aqui a senha 123, ó, 123 e eu vou dar um OK. Bom, posso salvar aqui o meu arquivo. Posso agora fechar o mesmo. E lembre, quando eu tentar abrir novamente, eu já esperei a quantidade de vezes. Ó. Então vamos ver se ele vai me alertar que eu não posso mais utilizar o arquivo. Ó. A licença de uso desse arquivo foi liberada a você por 3 vezes. Vou dar um OK. A planilha expirou. E aí, ao tentar, observe que eu não posso fazer mais nada além disso, beleza? Se eu der um OK, automaticamente o arquivo se fecha. Ou seja, impossibilita de eu utilizar o arquivo. Então, lembrando que você poderia desabilitar as macros. O que aconteceria? Ao você desabilitar as macros, possivelmente o código VBA ainda estaria protegido. Mas como eu havia dito, tem algumas formas aí na internet de se quebrar o código VBA. Então, mesmo que eu tentasse lhe ensinar de uma outra forma que talvez ainda protegesse, possivelmente ainda teria uma outra forma de se quebrar o código, beleza? Mas aí fica, quem sabe, para um vídeo futuro fazer algo melhor ainda, beleza? A intenção aqui era lhe ensinar de uma forma como criar um arquivo que você possa repassar aos seus amigos e que eles possam testar o arquivo pela quantidade de vezes que você determinar. Espero que você possa ter gostado do vídeo, possa ter deixado aquele gostei. E se ainda não for inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, fica aqui o convite. Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Para não perder nenhuma aula gratuita em nosso canal Programador Excel VBA, se inscreva agora clicando nesse botãozinho vermelho. Se já é inscrito, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.